Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Meu caro aluno do Vai Cair na Prova. Vamos a mais uma aula de exercício, né? Hoje, exercícios da aula 10. Olha só, você não está vendo coisas, não, cara. Hoje está bem claro aqui o ambiente, né? Hoje está de dia. Uma coisa rara na minha vida, eu tô conseguindo gravar isso aqui de dia, cara. Tá de dia, cara. Eu não tô fazendo isso de madrugada. Isso é muito feliz. Não teria ser muito feliz de não ter que fazer trabalhos de madrugada durante a quarentena. É o que não é muito comum, né? Não se acostume com vídeos de dia, ainda mais vídeos matutinos. No caso, eu estou gravando pela manhã, nem pentear o cabelo eu penteei, mas o que importa é que o vídeo está aqui, o vídeo está gravado, você está assistindo e vai resolver os exercícios da aula 10 aqui comigo. E tô até de crachá, cara, eu sou um funcionário exemplar. Professora, cadê a sua camiseta hoje? Não faz pergunta difícil. O que importa é que eu estou de crachá. Enfim, vamos lá. Exercício número 1, dados obrigatórios, diz o seguinte: leia o texto a seguir para responder ao que pede a questão. Decreto das Cortes Portuguesas. O texto. A 24 de abril de 1821, as Cortes de Lisboa declararam os governos provinciais independentes do Rio de Janeiro, subordinando-os diretamente às Cortes. Antes mesmo que lá chegassem os deputados brasileiros, já tratavam as Cortes em 29 de setembro de 21 de assuntos de sumo interesse para o Brasil, decidindo transferir para Lisboa o Conselho da Fazenda, a Junta do Comércio, a Casa da Suplicação e várias outras repartições instaladas no país por Dom João VI. Decreta-se a seguir, em 29 de setembro e 1º e 18 de outubro, a volta do príncipe regente, nomeando-os para cada província na qualidade do Poder Executivo, um governador de armas, independente da junta, e destacando novos contingentes de tropas para o Rio de Janeiro e Pernambuco. Texto que está no livro da Emília Viotti da Costa, uma historiadora fantástica aqui do Brasil mesmo, Introdução do Estudo da Emancipação Política do Brasil. E este texto da Emília Viotti da Costa está dentro de um outro livro que contém vários textos de Carlos Guilherme da Mota. É isso que significa aquele hino ali, né? Que é o organizador desse material todo compilado de vários autores. Brasil em Perspectiva. Enfim, o texto acima se refere às deliberações das cortes em Portugal, formada quando a família real portuguesa estava no Brasil, que pretendiam eliminar várias ações de autonomia administrativas implantadas por Dom João VI na possessão portuguesa da América. Sobre o processo de independência do Brasil, é incorreto afirmar que o que está errado, portanto. A letra A fala: a primeira medida de autonomia econômica realizada por Dom João VI foi a abertura dos portos às nações amigas. Isso está certo. Logo, você não marca porque quer errada. A letra B: frente às pressões das cortes, o príncipe regente, Dom Pedro I, dirigiu-se a Portugal para prestar contas, voltando, porém, ao Brasil logo depois para poder realizar a independência. Isso está errado, então você marca. Está errado porque Dom Pedro não saiu do Brasil para ir para Portugal e depois voltou. Ele nunca foi a Portugal durante esse período da Revolução do Porto, das cortes portuguesas e do processo de independência do Brasil. Ele veio de Portugal quando criança e só vai voltar para Portugal depois de 1831, bem mais para frente aqui na nossa história. A letra C, que vai estar certa, logo você não vai marcar. Formação das cortes obrigou Dom João VI a retornar a Portugal, visto estar receoso de perder o poder na metrópole. D. As cortes formadas em Portugal foi uma consequência da Revolução Liberal do Porto de 1820. Também tá legal. Então, aqui você tem que marcar, a incorreta é a B. Número 2, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. São fatores que levaram os Estados Unidos da América a reconhecerem a independência do Brasil em 1824. Letra A. Doutrina Monroe, América para os americanos, e os fortes interesses econômicos emergentes nos Estados Unidos. Já está aí, acerta. Os Estados Unidos reconhecem o Brasil por acreditar que todas as nações da América deveriam ser livres das suas metrópoles da Europa. Afinal, os Estados Unidos também foi uma colônia, também fez a sua independência lutando contra um país europeu e desejava que toda a América pudesse ficar livre da Europa, não por bondade, mas por acreditar que poderia exercer influência sobre esses países, como de fato veio a ocorrer. Letra B, que já sabe que está errada, né?
A aliança dos capitais ingleses e americanos interessados em explorar o mercado brasileiro e a crescente expansão do mercado da borracha. Primeiro que essa aliança entre ingleses e americanos não existia nesse período da história. Então aí já está falho. Letra C, a indenização de 2 milhões de libras pago pelo Brasil ao governo americano. Então, peraí, porra de pagar para os Estados Unidos é essa? Isso não aconteceu. O governo brasileiro não tinha que pagar nada para os Estados Unidos não tinha nenhum tipo de ação ou relação com o fato do Brasil ser uma colônia. Isso não aconteceu, não faz sentido algum. D. A subordinação econômica à Inglaterra e o interesse de aliar-se ao governo constitucional de Dom João VI. O final ali não faz o menor sentido. Dom João VI não seria governante no Brasil, né? Então, não pode ser. Letra E. A identificação com a forma de governo adotada no Brasil e interesses coloniais comuns. Está tudo errado. Não tem interesse colonial. E segundo, que a forma de governo no Brasil vai ser uma monarquia e os Estados Unidos sempre foi uma república. Então, está errado aí também. Então, fica sendo a letra A resposta do número 2. A 3, que é da UEL, a Estadual de Londrina, que inclusive marcou o seu vestibular, né? Não sei se você ficou sabendo. E eu não sei se você se importa com isso também, mas a UEL marcou o vestibular para março de 2021. O vestibular de 2020 vai ser em março de 2021. Então já está começando a ficar mais claras as datas assim do vestibular dessas transições de 20 para 21, né? Já tem data do Enem e tal. Vamos aí. Questão. Tem ali uma charge, né, com os malucos gritando viva a independência no tiro pro alto, e aí um outro moleque pergunta, que isso, mãe? E aí a velha responde, né? É sacanagem. Deve ser um novo produto inglês. E a charge de Miguel Paiva, tá na Miguel Paiva e Ilha Moritz Schwartz, da colônia ao Império. Na visão do cartunista, a independência do Brasil ocorreu em 22. Letra A. Foi resultado das manifestações populares ocorridas nas ruas das principais cidades do país. Você sabe que não teve grandes manifestações populares. Em geral, foi uma transição política da elite, né? O povo não teve grande participação. B. Resultou dos interesses dos intelectuais que participaram de conjurações e revoltas. Também não. As conjurações e revoltas não deram origem à independência do Brasil, e sim o processo da família imperial e das cortes. Caso conjurações e revoltas, por exemplo, Revolução Pernambucana, Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, todas essas fracassaram. Letra C. Decorreu da visão humanitária dos ingleses, que já tem que rir, né? Em relação à exploração da colônia. Não, a independência do Brasil não foi por bondade da Inglaterra, né? Isso não faz o menor sentido, até porque a gente não era colônia da Inglaterra e não tinha a visão humanitária da Inglaterra. A Inglaterra queria ganhar dinheiro. D. Representou um negócio comercial favorável aos interesses dos ingleses. Aí sim, a Inglaterra queria ganhar dinheiro. Letra E. Não passou de uma encenação, já que os portugueses continuaram explorando o país. Essa força a amizade, né? Não, Portugal deixou de mandar no Brasil. A Inglaterra passa a dar uma manipulada, dar umas ludibriadas, ganhar uma grana. Mas Portugal não. Portugal vai perder importância cada vez mais. Número 4, da Federal de Minas Gerais, a terra do pão de queijo. A opção pelo regime monárquico no Brasil após a independência pode ser explicada. Letra A. Pela atração que os títulos nobiliárquicos exerciam sobre os grandes proprietários rurais. Não se escolheu ser uma monarquia por títulos pessoais, né? Escolheu ser uma monarquia porque o próprio Dom Pedro I é que faz a independência, ele já era príncipe, que desejava ser imperador, e assim vai o ser. Era um modelo já bastante conservador, já que Portugal era uma monarquia, e atendia aos interesses da elite, além de evitar possíveis republicanos, abolicionistas e coisas do tipo que eles não consideravam interessante naquele período da história do Brasil. Então, não é por títulos. A letra B, pela crescente popularidade do regime monárquico entre a elite colonial brasileira. Na verdade, você não tem uma crescente popularidade. Já era popular, muito porque Portugal sempre foi uma monarquia naquele momento. E a elite não estava ludibriada pela monarquia. Ela queria uma transformação, uma passagem de poder conservadora para evitar revoltas, para evitar a abolição da escravidão, por isso. Mas essa engana bem essa letra B, mas está errado. Pela pressão das oligarquias aliadas aos interesses da Inglaterra e pela defesa da entrada de produtos manufaturados. Então,
Não faz muito sentido você falar dessa, né? Não foi a Inglaterra que escolheu o regime político do Brasil. Então, não. D, pelo temor aos ideais abolicionistas defendidos pelos republicanos nas Américas. Aí tá certo. O medo da abolição, como eu falei, medo dos republicanos serem liberais demais e tal. E até porque os republicanos eram grupos pequenos do Brasil nessa época, né? Mas enfim. Letra E, pelas transformações ocorridas com a instauração da corte portuguesa no Brasil e pela elevação do país a Reino Unido. Não, isso não é um fato. De fato, o Brasil virou um reino da Portugal em 1815, mas poderia, em uma história hipotética que não ocorreu, ter declarado uma república se não tivesse a participação de Dom Pedro I. Mas não foi isso que aconteceu. Então, letra D, neste caso. Chegamos a 5, que é a Federal do Rio Grande do Sul. A partir da gravura a seguir, é possível afirmar que, logo após a emancipação política do Brasil, aconteceu o quê? Aí tem a gravura, né? Escravos trabalhando. Puxa, depois da independência, nossa vida melhorou um bocado, fala um de forma irônica. Primeiro ponto. Os escravos estavam gratificados porque, desde aquele momento, não podiam ser recomprados pelos comerciantes de escravos e vendidos em outras partes da América. Não, podia. A escravidão se manteve no Brasil depois da independência. 2. A abdicação do primeiro imperador determinou o fim da escravidão. Não, a gente nem estudou a Lei Áurea ainda. A Lei Áurea é 13 de maio de 1888. É muito tempo depois da independência do Brasil. No caso, 66 anos, para ser mais exato. 3. A situação dos escravos permaneceu essencialmente a mesma no período colonial. Correto. Quais afirmativas completam corretamente a frase inicial? Apenas a 3, letra C. E chegamos à nossa última questão de hoje, da Universidade de Campinas, que começa com um texto adaptado de Kennedy Maxwell. Sobre a transferência da corte de Dom João VI para o Brasil, o historiador Kennedy Maxwell afirma: novas instituições foram criadas pela coroa portuguesa, e a maioria delas foi estabelecida no Rio de Janeiro, que, assim, assumiu um papel centralizador dentro de uma América portuguesa que antes era muito fragmentada no sentido administrativo. Houve resistência a isso, principalmente em Pernambuco, em 1817, mas no final o poder central foi mantido. Letra A. Segundo o texto, quais as mudanças suscitadas pela transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro em 1808? Então, segundo o texto, são as mudanças políticas, né? As mudanças dos órgãos administradores, que levaram o Rio de Janeiro a ser a capital geral do Brasil. Todos os órgãos administrativos passaram a ser no Rio de Janeiro. E também cria-se no Rio de Janeiro uma estrutura sólida, uma estrutura grande de meios, né, físicos que não haviam no resto do Brasil para dar uma cara de capital para o Brasil, né? É instalado no Rio de Janeiro também os palácios ministeriais, um órgão de imprensa para publicação de jornais oficiais, o Banco do Brasil é criado, cria-se uma Casa da Moeda, enfim, é uma série de detalhes que não haviam no Brasil, que não tinha nenhum tipo de estrutura do tipo, que passam a ter e passam a ser no Rio de Janeiro, especificamente centralizando tudo lá por ser escolhida como capital. É por aí que tem que ser a sua resposta da letra A. A letra B, por sua vez, diz: explique os objetivos do movimento de Pernambuco em 1817. Os objetivos eram proclamar uma república em Pernambuco e manter a independência de Pernambuco em relação ao governo do Rio de Janeiro. Ou seja, eles queriam separar Pernambuco e áreas adjacentes que viessem a ter o mesmo interesse e formar ali uma república, um país autônomo e um país mais liberal do que o Brasil do Dom João VI, né? Essa era a ideia. Criar até uma bandeira, né? Por sinal, dá origem à bandeira atual do estado de Pernambuco. Enfim, hoje é isso aí, cara. Hoje é isso aí. E se você chegou até aqui, anote aí nos comentários, deixe escrito que hoje é um dia de sol, hoje é um dia feliz, cara. Então é isso que você vai colocar aí. Inclusive hoje tem sol, cara. Eu tô até assustado. É um dia que eu não trabalho, um dia que eu não tive que ficar de madrugada trabalhando e eu vou poder sair para ir no parque. Eu não vou, né, cara? Tem a tal da Covid por aí.
Mas enfim, tem sol, cara. Eu tô assustado com isso, cara. Olha quanta luz lá fora, cara. Não dá nem pra ver no computador, eu acho. Vamos abrir aqui. Olha lá. Olha lá você. Tá vendo, cara? Olha, tem sol, cara. Que dia bonito. É isso aí, pessoas. Eu vou ficar da minha janela vendo o sol aqui. Você, sei lá. Não sei se tem sol aí onde você tá. Mas fica o fim da aula por aqui. Satisfação inenarrável e até a próxima. Tchauzinho.